Olá, alunos do segundo ano, tudo certo? Bom, vamos continuar falando um pouquinho sobre a Revolução Francesa, né? Então, falamos sobre a Convenção Nacional. Foi durante a Convenção Nacional que decidiu-se, então, né, a Convenção Nacional, ainda dirigida por girondinos, decidiu-se que o rei, né, houve todo um julgamento, enfim, e que o rei, então, deveria receber a pena de morte, né, por autotraição, né? Não só ele, como toda a sua família, acabou então sendo guilhotinada. Essa era a forma de pena de morte do período, foi descoberta, foi construída a guilhotina, né? Que, aliás, durante toda a Revolução Francesa funcionou a mil, que é chamada guilhotin, né? Porque acreditava-se que era mais rápido, uma morte mais rápida e limpa, né? Ou seja, cortava a cabeça rapidamente, né? Com a velocidade com que caía a lâmina, não, em tese não haveria um sofrimento tão, digamos assim, duradouro, profundo como o enforcamento, né, que era considerado mais bárbaro, digamos assim. Bom, enfim. O fato é que então Luís XVI foi guilhotinado, né, na Praça da Revolução, no centro de Paris, e isso foi um escândalo, assim. Tá, mas os ingleses não guilhotinaram seu rei, sei lá, 100 anos antes? Sim, de fato. Mas agora nós estamos falando da França, o país mais populoso, no coração do continente europeu. E isso, assim, deixou os demais monarcas dos outros países absolutistas de cabelo em pé. Isso foi, assim, um grande, né, e inclusive para a própria população foi algo chocante, tanto essa decisão quanto né, o processo de guilhotinar o rei, e teve muita gente olhando, né, porque como eu falei para vocês era algo assim, né, enfim, o que vai fazer domingo? Ah, vou ver lá alguém perder a cabeça, né, basicamente isso. Enfim, então o fato é que vários países europeus, como a Áustria, a Prússia, né, a Holanda, a Espanha e outros países, vão se apavorar e vão querer exatamente, né, tentar fazer uma coligação para poder, então, atacar a França. Né? E com isso, basicamente, a França, que estava com uma série de situações, como eu falei, internas, externas, enfim, cada vez mais precisavam, então, se organizar inclusive, né, começa a ver, digamos assim, internamente até uma certa caça às bruxas, porque havia toda uma preocupação que o processo revolucionário fosse abafado de dentro, né? Então houve toda uma digamos assim, né, os girondinos, por exemplo, que eram anteriormente apoiadores do rei, ou que não concordaram com, né, com a pena de morte do rei, enfim, o que se desconfiava da fidelidade deles ao processo revolucionário, começaram a ser perseguidos, principalmente, né, como eu falei para vocês, dentro de algumas instituições que foram criadas nesse processo, que era, por exemplo, né, o Tribunal de Salvação Nacional, o Comitê de Salvação Nacional, o Tribunal Revolucionário, entre outros, né, espaços que serviam exatamente para isso, para esses julgamentos, que eram, na verdade, acabavam sendo julgamentos meio fakes, meio sumários, assim, rápidos, né, que a pessoa não tinha muito tempo para se defender, enfim, uma série de situações. Então isso vai começar a crescer cada vez mais, certo? Em 93, os jacobinos eles que estavam na frente, encabeçando essas instituições, certo? Como o Comitê de Salvação Nacional, o Tribunal Revolucionário, né, o Comitê de Salvação Pública, que eram espaços exatamente voltados à manutenção, né, e defesa do processo revolucionário. Esses caras vão começar, então, como eu falei, fazer uma limpa, entre aspas, interna, certo? Ou seja, vão começar a fazer expurgos internos, tá? Então, basicamente, essas lideranças, né, jacobinas, como Marat, Hébert, Danton, Saint-Just e Robespierre, principalmente, são nomes que vocês têm que ter uma noção, sabe? Esses caras são jacobinos, mas eles mesmos, né, vai chegar um momento que a máquina dessas instituições vai estar tão caça às bruxas, assim, tão num momento de paranoia, inclusive, que essas lideranças vão ser mortas, né? Marat não, Marat vai ser assassinado por uma girondina no banho, assim, enfim, morreu na banheira, mas a grande parte dos outros vão acabar sendo mortos pelo próprio tribunal, né, nesse momento que é um momento de ascensão jacobina, certo? Então vai ser chamado como período do terror. Por que período do terror? Porque é um período no qual vai ter todo esse expurgo interno, certo? A guilhotina vai funcionar muito, né? Mas também, em grande medida, temos outras situações durante o chamado período do terror, que é ali, né, 92, 93, 1792, 1793, e que geralmente, como eu falei para vocês, né, pessoas, às vezes a gente se atribui em termos a determinados momentos históricos, desqualificando-os, né? Trazendo, terror, foi um horror, tudo era horrível. É claro que teve situação de expurgos, de assassinatos internos, de guilhotina mil, mas
teve uma série de situações, como, por exemplo, a abolição da escravização nas colônias francesas, né? Como, por exemplo, tabelamento de preços, né? Situação, por exemplo, de benefícios a órfãos e viúvas. Então, algumas demandas populares, né, dos grupos ligados aos jacobinos, liderados pelo Robespierre, vão ser atendidas, né? Algumas demandas populares, enfim, né, lei do preço máximo, que eles chamam que é estabelecimento de preços, né, do pão, não pode subir o pão, etc. São demandas populares importantíssimas e que vão ser atendidas nesse momento, tá? Então a gente também tem que olhar. Pelo terror, que a gente pensa, pá, que um horror, foi tudo ruim. Não, mas peraí, né? Tivemos essa situação toda aí de atendimento às demandas populares, que também não pode ser esquecida. Então tu acaba desmerecendo completamente, né? Nós vamos ter uma guilhotinada nesse período também, uma das grandes pensadoras, assim, também francesas, grandes precursoras do que a gente tem de hoje como feminismo, que é o Lip Gouge, que escreveu o direito, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, se contrapondo, né, aquele documento lá de 89, que eu falei para vocês, e é muito legal, muito interessante de ler, procurem no Google, que ela vai fazendo exatamente, né, ponto a ponto, mostrando quantas mulheres estavam atuando e o quanto elas deveriam sim receber essa cidadania, né, que elas tinham todo o direito e elas eram iguais aos homens, assim, né, no sentido de seres aptos a exercer esses direitos, né, e ela acabou sendo guilhotinada também nesse processo todo, tá? Bom, o fato é que a gente vai ter essa atuação popular, né? E exatamente por causa dessa atuação popular é considerado o período mais radical. Então, sabe, assim, enfim, né? Como assim? Por que radical? Né? Enfim, tudo que é popular é atribuído como radical. Tudo que interessa a população é atribuído como radical. Enfim, são coisas que eu acho que a gente tem que ter essa crítica quando a gente lê os textos, né, históricos, inclusive dos livros didáticos, tá? Mas enfim. Então, basicamente, a gente vai ter muitas coisas vão mudar, então eles vão mudar, inclusive, né? Em 92, se não me engano, né? Eles vão adotar a república. Isso é um ponto importante, tá? Então não tem mais rei, perdeu a cabeça o rei, né? E sua família. Então eles vão proclamar a República, a primeira República Francesa, certo? E eles vão mudar, inclusive, os nomes do calendário. Então você vê que os nomes dos meses do calendário vai mudar. Então, né, o Vindimário, Brumário, Frimário. É tudo de acordo com o clima da época, basicamente, tá? Ou da colheita, ou enfim. Ali no livro de vocês tem direitinho, na página 163, o nome desses meses, tá? Porque depois a gente vai falar do golpe do 18 Brumário. Então, como assim que é Brumário? Brumário. Então é o mês das brumas, né? Se não me engano, é novembro, né? Brumas, né? Nevoeiro, exatamente. É o período, então, que a gente teria entre final ali, entre outubro e novembro, tá? Bom, basicamente, então, a gente vai ter essa questão, certo? Vai ser promovida uma nova perspectiva com sufrágio universal. Olha só, sufrágio masculino. Mas sufrágio universal, coisa que não era atendida antes. Lembra quem é que votava? Quem tinha dinheiro? Agora, no período radical, todos os homens podem votar, né? Então, né, super radical, né? Enfim, então essas questões a gente também tem que ter essa questão. Então, uma democratização dessa participação masculina, né? Também é importante ressaltar. E basicamente os jacobinos estavam à frente de todo esse processo e à frente da defesa, né, do país, enfim, né, contra esses ataques. Porém, pouco a pouco, como eu falei para vocês, esse expurgo foi tão violento, tão forte, e muitos, como eu disse para vocês, já tinham sido assassinados, como Marat, por exemplo, que é um nome importante, depois Danton, que acaba, né, nesse expurgo todo, sendo denunciado, Robespierre, né, que era a grande liderança, né, e era um cara super, né, apesar de super fiel à revolução, ele era um cara extremamente paranoico mesmo, né, ele acaba então, por exemplo, né, sendo, mandando, né, o Danton à morte, e no fim das contas, tanto matou seus apoiadores, que ele mesmo acaba, então, sofrendo, né, um golpe, enfim, e sendo condenado, junto com o seu braço direito, que era o Saint-Just, à guilhotina, certo? Então, ele mesmo vai ser guilhotinado, e a gente vai ter essa questão, né, colocada, certo? E aí vai ser, digamos assim, o final do período do terror, considerado o final do período do terror, vai ser exatamente com essa morte, né, do Robespierre, né, e aí a retomada de poder
pelos girondinos. Aqui no livro de vocês, tá? A gente vai dar continuidade ainda em mais 1 ou 2 vídeos ainda, mas aqui no livro de vocês tem aqui, né, a tradução da Marselhesa para vocês lerem na página 165, tá? Então tem uma gravura mostrando as tropas, né, andando, enfim, os batalhões de cidadãos, e exatamente fala um pouquinho sobre aquele evento que eu falei para vocês, né, da Copa do Mundo de 2014, que chamou a atenção que o Benzema se recusava a cantar o hino, mas por causa dessa contextualização que ele fazia do hino, com essa ligação que ele fazia com o imperialismo francês, né? O que, na verdade, o hino não foi composto nesse período, mas é totalmente respeitável, né? A opção, é compreensível a opção do Benzema não cantar o hino, exatamente por causa do horror, né? Que foi o imperialismo francês na Argélia e em todos os lugares no qual a França impôs, então, né? Lá no final do século XIX, certo? Então tá, no próximo vídeo continuaremos. Até lá!